Porque uma vara na mão de um homem comum é só um pedaço de madeira, mas na mão de um chamado de Deus é sinal de milagre. Se ajeita na cadeira, prepara o seu café e vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal dos Paroleiros. Estamos aqui com parola nova, parola inédita começando, com mais uma pergunta de Deus e hoje parola 151. O nosso texto base é Êxodo 4:2, a famosa passagem da sarça ardente. E para poder abrilhantar esse dia aqui, essa parola, nada melhor do que trazer alguém que estava lá na época da sarça ardente conosco. Eu quero hoje dar oficialmente as boas-vindas para o nosso convidado dessa parola, pastor Lucas Veit. É Veit que fala mesmo, Lucas? É Veit, é Fight, tem de tudo. O Lucas, gente, para quem está nos assistindo, está nos ouvindo, o Lucas foi um irmão nosso que congregou lá na Igreja Metodista da Água Fria, naqueles nossos primórdios, né, de 2003. Eu cheguei em 2003, o Paulinho chegou em 2004, o Ilcinho, se não estou enganado, chegou em 2003 também. Mas o fato é que quando nós chegamos, o Lucas já estava lá. O Lucas, naquela época, tinha 16 anos de idade. Era um piazinho, Paulinho. Piazinho de tudo. Eu estava falando com ele em off hoje à tarde, e ele brincou assim, era só cabeça. Né? Aí eu falei, não, só cabeça era o Juvenal, né? O Lucas não, o Lucas era com... O Luigi, era só a cabeça. O Lucas turma. era adolescente. Mas o Lucas, no auge dos 16 anos de idade, mandava e o teclado falava, cara. Verdade, era uma delícia tocar cara. Com essa galera, mano. Que coisa. Ele só tirava a mão do bolso, o teclado já tocava sozinho, cara. Impressionante. Era desse jeito, era desse jeito. O cara tem 20 dedos na mão, cara. Eu nunca vi. Você ainda toca, Lucas, ou não? Aí deu uma parada agora, cara. Tá... Mas sente falta. Aqui em casa, às vezes. Legal. O Lucas, ele então tinha 16 anos de idade quando eu cheguei lá, e a irmã dele, Ana Frida, foi aluna minha da Escola Bíblica Dominical na sala de adolescentes, cara. Então, assim, chamava a Priscila de mãe na época. Eu lembro disso, foi uma época, assim, muito especial. Então, tanto o Lucas como a Ana Frida têm uma passagem bem marcante conosco, com a nossa casa, com a nossa família. Obrigado, Lucas, por ter aceitado esse convite de estar conosco, agora que você é uma celebridade. Hoje, o Lucão já não é mais o Lucão, agora é Pastor Lucas, né? Afinal de contas, o Lucas está agora como pastor auxiliar da Igreja Verbo da Vida, lá em Jundiaí, assumiu essa posição no começo do ano passado. O Lucas, hoje ele é casado com a Juliana, é pai da Sara, pai da Liz. Aliás, um nome lindo para a filha, parabéns pelo nome Liz, achei muito bonito mesmo. Então, oficialmente, bem-vindo ao canal dos Paroleiros, Lucão. Muito obrigado, gente. É uma honra estar com vocês, uma alegria e me sinto privilegiado, né, de estar participando junto com raiz assim de amizade e de palavra, né? Eu tenho acompanhado o canal, bênção demais. Que legal. Se tem uma coisa que vai começar a acontecer com você daqui para frente, Lucas, você precisa ficar atento agora a isso, né? Que todo mundo que participa aqui do canal dos Paroleiros, ele começa a ser parado na rua. Então, cuidado quando você estiver andando lá por Jundiaí, você vai começar a ser parado na rua, as pessoas vão fazer perguntas para você. Puxa, que legal, eu vi o vídeo seu nos Paroleiros. Então, é bom você começar já a se preparar com isso, tá? Vou preparar psicologicamente. Obrigado pelo conselho. Treinar um autógrafo, alguma coisa assim, sempre é bom. Já começa. Paulinho, vamos dar o nosso pontapé inicial aqui, então. Falando, então, hoje a pergunta de Deus, né? Dentro desse tema que nós estamos fazendo nesse segundo semestre
de 2023, marcando o início da nossa 4ª temporada, é a pergunta que está lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 2, na famosa passagem da sarça ardente, Moisés com a sarça ardente, quando Deus pergunta para ele o que tem nas mãos. Essa é uma pergunta que a gente pode se interpretar de uma forma equivocada, trazer a sensação que havia um quê especial no bordão ou um quê especial no cajado, mas na verdade talvez se Moisés tivesse qualquer outra coisa na mão, Deus usaria aquilo para poder simbolizar a presença dele. Fato é que acho que é o mais importante que a gente pode trabalhar aqui, Paulinho, é mostrar que Moisés de fato tinha alguma coisa nas mãos e que Deus usa aquilo que você traz contigo. Então a bola está com você aí. Amém. Primeiro, Lucão, que top ver você, cara. Né? O Arthur falando, mano, eu viajando lá, né? Que bênção, viu? Obrigado por atender esse convite e que honrados que nós estamos por ter você conosco aqui, né? Arthur, eu acho que você acertou na mosca quando você disse não importava o que né? Não importava o que Moisés tivesse nas mãos, porque na verdade a questão não é o bordão, a questão é a mão de Moisés, né? Deus já havia entregado, Moisés não tinha entendido isso. Ele vai começar a entender a partir do verso 13, porque até o verso 13 Moisés ele está se esquivando. O 13 é, Senhor, a ideia é muito boa, legal o chamado que o Senhor tem, mas manda outro no meu lugar, eu não quero ir não. Aí Deus fala, não, cara, você não está entendendo, é você que vai, ponto final, né? Até o verso 13, desde o começo do capítulo 3, até o verso 13, Moisés ele está nessa posição de esquiva, nessa posição de defesa. Agora, o que Deus está mostrando para ele? A grande preocupação de Moisés no final do capítulo 13 absolutamente é essa. Mas como é que vai ser? O nome de quem eu vou? O que eu vou fazer? De que forma que vai acontecer isso? E se a turma não me ouvir? E tal. Moisés, ele tá arrumando, sabe, aquele monte de desculpa de quem não quer se comprometer, então tá colocando empecilhos na conversa, tal. E Deus agora diz para ele, o que você tem na mão aí? Né? E era algo do dia a dia de Moisés. Né? E como eu disse, a questão não está no bordão, a questão está na mão, e Deus está querendo mostrar para Moisés o que ele, o Senhor, já tinha liberado sobre Moisés. Deus já havia liberado um ministério, e Deus é tão tremendo que ele pega uma coisa que era do dia a dia, uma coisa corriqueira, uma coisa que Moisés estava acostumado a ver e que sabia que não tinha nada de sobrenatural ali, e faz algo sobrenatural. No fundo, aquele bordão representa o próprio Moisés, que de sobrenatural não tinha nada, né? Que de excepcional não tinha nada, mas que uma vez entregue nas mãos do Senhor, poderia experimentar o extraordinário, né? Poderia experimentar aquilo que está além do explicável. Agora, é inegável que este bordão, ali, ele também é um símbolo do que Deus estava liberando sobre Moisés. E aí tem um sentido muito interessante, porque Deus fala para ele assim, Moisés, isso que você tem nas suas mãos aí, joga fora, joga no chão. E quando Moisés joga no chão, aquele bordão se transforma em uma serpente e começa a perseguir Moisés. Começa a correr atrás de Moisés. Eu me lembro, sempre que eu passo por esse texto, eu me lembro de uma mensagem do Edson Teixeira, que ele imitava Moisés aos 80 anos de idade, correndo da cobra, né? E aí ele fingia que pegava assim a túnica, né? O saiotão, e saía pulando, né? Um senhorzinho de 80 anos correndo da cobra, fugindo da cobra, porque a cobra o perseguia. Até que Deus diz para Moisés, toma pela cauda, e Moisés toma e mais uma vez transforma em bordão. Olha que coisa interessante que acontece aqui. Moisés, olha o que vai acontecer se você jogar o seu ministério fora. Teu ministério vai te perseguir. Né? Ministério é uma coisa que a gente não joga fora.
Eu, particularmente, eu não sei a história de chamado ministerial para o ministério pastoral do Lucão, mas, particularmente, eu neguei o ministério por algum tempo. Essa história vocês já estão careca de ouvir, né? O Wilsinho está mais careca do que todos, né? De ouvir. Aliás, hoje nós trouxemos alguém que tem uma patente um pouco mais alta do que o Wilsinho lá no Verbo, né? Até que, enfim, a gente trouxe alguém da... Não, conseguimos trazer já o segundo pastor do Verbo, né? Foi o pastor Bruno falando sobre imposição de mãos e agora o pastor Lucas, né? Conseguimos já 2 pastores do Verbo. Tá vendo? Até que, enfim, né? Um pastor, né? Brincadeira, ai meu Deus. Lá vem treta, né? Lá vem treta. O grupo dos paroleiros não para essa semana. Mas, enfim, eu não sei como é que foi a questão do chamado do Lucão, mas o meu chamado, eu passei um tempo negando Deus. Passei um tempo negando o meu chamado. Para mim, que a minha vida já estava encaminhada, estava muito bem estabelecido, estava muito bem empregado, aquela coisa toda. Então, para mim, estava tudo certo. Agora, o que acontece? Ministério, quando você lança ele fora, cara, é um treco que te persegue. Não tem como. Isso vai ficar no teu pé, cara. Vai ficar mordendo o teu calcanhar o tempo todo. O ministério ele vai ficar te lembrando: que hora que você vai me pegar? Que hora que você vai lançar mão de mim? Que hora que você vai exercer aquilo que você tem que exercer? Né? E Deus estava dando esse sinal para Moisés. Moisés, não tem jeito, cara. Você não vai conseguir fugir disso. Né? Então agarra, que é o melhor a ser feito. Né? E a partir daqui, como eu disse lá no 13... que Deus dá essa invertida final em Moisés, dizendo, cara, não tem como, é o que eu sonhei para você, o meu projeto para você. Lá em Eclesiastes, capítulo 8, no versículo 6, a palavra diz, todo propósito tem um tempo e um modo. Todo propósito tem um tempo e um modo. Deus ele deixa claro que há um modo estabelecido, que há algo a ser feito para que eu cumpra o propósito dele, confiado à minha vida. Então não tem como. Deus está deixando claro para Moisés. Deus está deixando nítido, cristalino para Moisés, que o ministério dele, representado ali naquele bastão, a vida dele representada no sobrenatural que acontece com aquele bastão, era o propósito que Deus tinha para Moisés. E que estava sendo desvendado diante dele ali, de uma forma extremamente pedagógica. Deus é extremamente pedagógico aquilo que Deus estava fazendo para que Moisés pudesse compreender que o que ele tinha nas mãos era muito maior do que o que ele poderia mensurar. Vou pegar o gancho aqui, porque Deus entende a identidade de cada um, né? Então, quando ele fala com Moisés, ele considera todo o contexto do que já tinha acontecido na vida dele, a bagagem, e pergunta, e agora, o que você tem nas suas mãos? E aí ele olha, deve passar um filme na cabeça dele, de 80 anos, de tudo que aconteceu, desde quando saiu do Egito, e como saiu, para tudo, né, do status, colocar assim, que ele vivia, ou de tudo de melhor que ele tinha, para a condição que ele passou de fugitivo, e tudo isso voltado e ver. E aí Deus atrai a atenção dele, né? Ele fala que, a palavra fala que ele olha para a sarça ardente, que não se consumia, e fala, que interessante. Por que está acontecendo? Então ele era curioso. Quando ele vê lá no Egito, quando ele vê os egípcios brigando com o hebreu, ou oprimindo os hebreus, ele vai ver o povo. Depois ele vai ver de novo os 2 hebreus brigando, e Moisés era curioso. E isso volta 40 anos depois, Deus chamando a atenção dele na curiosidade e atrai ele. E aí a palavra também fala que achegue-se a Deus, né? E ele se achegará a vós. Então, Moisés vai até a sarça, e aí Deus responde de uma maneira, e começa uma conversa que a sarça ardendo, não se consumindo, uma voz falando, a cobra, virando cobra. Rapaz, era muito sinal ali naquela hora, viu? É muita informação, né? Uma sarça que queima, você chega lá, você escuta a voz, manda você ficar descalço, depois pergunta o que tem na mão. Eu fico imaginando, sabe o que, gente?
Quando você tem criança pequena em casa, já tivemos ou temos crianças pequenas em casa, e a gente vê a criança com um negócio na mão, assim, passando perto de você, você fala assim, o que é isso na tua mão? E a criança, a primeira coisa, ela já põe a mão para trás, correndo assim, no sentido de esconder, né, o que tem na mão. E eu, por muitas vezes, fiquei imaginando Moisés fazendo a mesma coisa, sabe? Porque, assim, uma pessoa que, de fato, não quer ter nenhum tipo de compromisso com o chamado, ele automaticamente ele vai esconder tudo aquilo que é possível habilidade para ele. E aí eu acho que é importante a gente ressaltar uma coisa aqui nessa passagem, de que nem toda habilidade que nós temos é o caminho pela qual Deus vai passar pelo chamado. A gente pode falar assim, tá, mas Moisés ele era pastor de ovelhas, então Deus chamou ele para ser pastor de pessoas. Ok. Pedro era pescador, e Jesus falou que ele seria pescador de homens. Ok. E Mateus era cobrador de impostos, ia cobrar o quê? O pedágio para ir para o céu. Então, tem coisas que nem sempre são habilidades que nós temos, né? O que mostra, por exemplo, Lucas, tem uma coisa que a gente estava conversando conversando no começo da parola aqui, se você ainda tocava, né? E aí você falou, não, dei uma parada já. Cara, eu vou ser sincero contigo, velho. Se perguntassem para mim há 20 anos atrás, quando a gente te conheceu, o que você ia ser quando crescer, eu ia dizer que você ia ser músico. Porque, afinal de contas, é o dom que Deus te deu, era a habilidade que você tinha. E seria muito natural para muitas pessoas se Deus chamasse você para algo que você já tinha essa habilidade. E, no entanto, a gente percebeu que quando o chamado de Deus vem, às vezes ele muda rotas, né? A gente viu isso na semana passada, na parola Qual é o teu nome? Deus é um Deus que muda rotas. Deus é um Deus que muda caminhos. Agora, o que eu achei interessante, uma coisa que você falou, e eu quero dar um gancho para você voltar, é assim, quando Deus quis mudar o destino de Jacó, ele perguntou para Jacó qual era o teu nome. Quando Deus quis mudar o destino de Moisés, ele não perguntou qual era o nome de Moisés. Poderia ter repetido a pergunta, porque o propósito era o mesmo. Eu vou pegar até aqui você era uma coisa, daqui para frente você vai se tornar outra. Até aqui você era um fugitivo escondido no deserto, e daqui para frente você vai ser um libertador. Mas o fato é que Deus resolve trazer uma outra pergunta, que aí eu quero elocubrar aqui, Paulinho, e se eu tiver errado você me corrige. Deus queria trazer alguma coisa que fosse um sinal, primeiro, visível, mas que ficasse claro para Moisés que não era ele, mas que era algo sobre ele. Porque se Deus podia simplesmente falar assim, Moisés, você vai abrir a mão e o sol vai escurecer. Você vai dar um estralo e gafanhoto vai aparecer. Você vai botar o pé na água e o Nilo vai virar sangue. Não havia a menor necessidade desse bordão ou de usar essa vara para isso. Mas para mim é um sinal muito claro para dizer assim, olha, o que está sendo operado é algo que você carrega, mas não é você. É algo que vem de mim, não é um poder que vem em você mesmo. Porque a primeira coisa que passa na cabeça das pessoas quando elas se veem operando sinais e maravilhas, como aconteceu com Moisés, bater a mão no peito e falar, cara, eu sou o cara. Se tá se movendo aqui, eu sou o cara. E aí nós estamos falando com pastores aqui, sabe aquela sensação de que terminou o culto foi sensacional, você bate no peito e fala assim, cara, hoje eu arrasei no culto. Hoje eu arrasei na palavra, ou hoje eu arrasei na ministração. Isso é uma coisa que para mim fica muito impregnada nessa pergunta de Deus para Moisés. É como se dissesse assim, Moisés, o poder não está em você, cara. Eu consigo colocar poder até num pedaço de pau, se eu quiser. Eu consigo botar... A palavra poderia ser assim, faz o seguinte, Moisés, quebra um galho dessa sarça aqui, daqui para frente você vai balançar o galho de sarça daqui para frente. Porque, de fato, não é o objeto em si, né? Mas é quem o carrega. E aí eu acho que dá para a gente trazer um gancho aqui, tanto para o Paulinho como o Lucas, eu sei que vocês vão nadar aqui de braçada nisso agora, para falar a diferença entre autoridade e posição. Porque eu estava escutando o Luiz Hermínio essa semana,
E ele disse assim: as pessoas esperam estar numa posição para poder conquistar a autoridade, mas Deus dá posição para quem já tem autoridade. Primeiro ele dá a autoridade, para depois ele dar a posição. E eu queria escutar vocês um pouquinho. Arthur, primeiro eu não tenho nem como te corrigir, porque eu não sei o que é elocubrar, né? Então eu não sei. Ai, ai. Não, mas isso que você disse é tão real que a primeira crise que Moisés tem, se a gente voltar uma página antes da nossa Bíblia, a primeira crise que Moisés tem depois que Deus apresenta o escopo da proposta. Moisés, ouvi o clamor do meu povo, desci e eu vou te enviar, né? Você vai tomar conta desse povo. A primeira crise de Moisés. Mas no nome de quem eu vou? Quando me perguntarem qual é o meu nome. E Deus fala, não se preocupa com o nome, porque você não vai no teu, você vai no meu nome. Você vai dizer que o eu sou te enviou. Então pronto, a dinâmica do revestimento está aí, né? Aliás, o conceito de ministério é esse, né? O sentido, o significado de ministério é esse. É eu fazer alguma coisa cuja autoridade não é inerente a mim mesmo. Né? Esse é o conceito de ministério. Eu estou fazendo algo revestido por alguém maior do que eu que me autorizou a fazer isso. Quando a palavra fala lá em Atos dos Apóstolos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, a palavra no grego é a palavra dínamos. Né? E dínamos significa isso, uma autorização, um credenciamento, uma explosão, ou seja, alguém me projeta, alguém me lança. Né? Eu não tenho este poder explosivo em mim mesmo, mas eu sou projetado a partir deste poder explosivo. Que poder é este? O Espírito Santo. E quem se movia, né? De que forma Moisés ia se mover? Moisés ele ia ter com Deus. Nós não temos uma época da dispensação do Espírito Santo aqui no Antigo Testamento, mas Moisés estava diante do Senhor. Ele subia no monte, passava 40 dias sem comer e sem beber nada, vivendo de glória. Cara, isso é tremendo. E aí, quando ele voltava com este poder explosivo para que ele pudesse fluir daquilo que ele recebeu na presença do Senhor no meio do povo, né? Então, a perspectiva é absolutamente essa mesmo, Arthur. É um credenciamento para uma obra. É um envio para uma obra. Né? Moisés ele não seria colocado sobre um povo, mas ele seria destinado para um povo. Né? E isso daqui é tremendo, né? Eu acho que aqui a gente tem uma baita de uma conceituação de ministério, né? Que Deus está disponibilizando para Moisés ali e que é um baita de um exemplo, de uma motivação para todos nós. E eu gosto de uma visão que Jesus traz de ministério, que é serviço, né? Você falou sobre autoridade e posição, mas elas são no mundo natural, ela é assim. Esse é o conceito, né? Eu tenho uma autoridade, eu tenho uma posição, então logo eu tenho autoridade. E no reino é o contrário. E Jesus, ou Deus, mostra isso na vida de Moisés já, que está chamando ele para um serviço, que não tinha nada a ver com ele, estava quietinho lá no canto dele, como pastoreio. Mas aí Deus fala, eu ouvi a aflição do meu povo, e vou libertar, e você vai ser usado. E aí ele passa a ser um servo do povo, porque depois disso, tudo Moisés é o porta-voz de Deus. Ele está servindo o povo com aquilo que Deus está falando. E é claro que a ousadia dele, eu acho que ajuda nesse ponto, mas ele passa a ter um coração servo. E olha como ele estava disposto, né? Desde sempre e para sempre. Cuidava dos pastores, cuidava das ovelhas do sogro. E vivia disso. Então, ele servia, ele já estava servindo. Então, essa autoridade ou esse coração dele, Deus já tinha visto. E aí passa a autoridade, só escala para falar com o faraó, e ele ainda briga com ele mesmo. Não, manda outra pessoa, eu sou ruim de palavra. Você vê que ele está fugindo do ministério, igual o Paulinho comentou, igual nós passamos. Ainda algumas coisas você quer fugir, mas Deus sabe que é isso.
E esse coração, Deus olhou, viu, falou assim, não, é você. Vai, leva esse cajado, porque através dele você vai fazer sinais miraculosos, e aí continua. Então, eu acho que essa posição de autoridade que você falou é o serviço. Passar a ver, ele começa a sentir a dor do povo, começa a ver e querer aquilo para o povo, né? Então, eu acho que essa é o conceito de autoridade, assim, que eu pego dessa passagem e de outras, entendendo a visão do reino. Amém. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa aqui nessa parola 151, a quarta, dentro do tema Perguntas de Deus, nessa semana aqui com um convidado especial, pastor Lucas Marques, da Igreja Verbo da Vida de Jundiaí, e você já sabe que o nosso canal está no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube também. Aproveita, já curte esse vídeo, já assina o nosso canal, ativa a sinetinha para você ser notificado de todos os vídeos que estão sendo postados aqui, porque toda semana tem parola nova para você. Mas se você gosta de formato de podcast, nós também estamos nas principais plataformas. Escolha aquela que você melhor se adapte. Nos vemos no segundo bloco. Um grande abraço para todos. Tchau, tchau.